Quem é a pior e mais desprezível pessoa que você pode imaginar? Jeffrey Dahmer? Ted Bundy? Luiz Garavito? Pol Pot? Claro, você pode fazer seus próprios argumentos para qualquer um deles, ou qualquer outra pessoa. No entanto, todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Eles são humanos. Pessoas absurdas tentando agir como monstros, seja devido a ideais elevados e ridículos ou algum desejo primitivo de se revoltar contra a sociedade. É um fenômeno bizarro. No entanto, nenhuma dessas pessoas reconhecidamente doentes realmente caiu no abismo. Talvez eles tenham olhado para baixo, mergulharam os pés, mas nenhum deles mergulhou como um todo. Apesar de seus esforços, eles não foram capazes de se separar de sua humanidade inerente. Mas isso é bom. Isso é que eles eram relativamente fáceis de derrubar. A má notícia é que, de vez em quando, surgem casos especiais. Em nossos círculos, chamamos esses indivíduos de pessoas do vazio ou apenas vazios. Indivíduos tão distantes que dificilmente podem mais ser considerados humanos. A causa por trás de entidades como essas? Bem, eu não saberia. Ninguém realmente sabe. Talvez tenham nascido com esse potencial latente, talvez eles tenham passado por alguma transformação sobrenatural obscura, talvez sejam experimentos que deram errado, alienígenas de outro planeta. Droga, talvez eles sejam literalmente demônios do inferno trazidos aqui por algum tolo que apenas teve que realizar algum ritual. Quem diabos sabe? O único detalhe que importa é o fato de existirem. E lidar com eles é mais do que lidar com um vira-lata. Tenho certeza que você está familiarizado com o conceito de prisões de segurança máxima. Locais para onde são enviados chefões do tráfico, terroristas e assassinos em série prolíficos, etc. Os lugares destinados a conter o pior entre os humanos. Bem, isso é uma piada em comparação com o local onde os vazios são mantidos. Em um par de coordenadas não reveladas construídas no subsolo de uma pequena ilha em algum lugar no fundo do Atlântico, existe uma prisão diferente de tudo que você possa imaginar. Nós simplesmente o chamamos de o abismo. Uma penitenciária para o mal puro e desenfreado. Um mal coletivo que certamente resultaria na extinção da humanidade em alguns meses se fosse permitido que corresse desenfreado no mundo. Deixe-me enfatizar isso um pouco mais. Os indivíduos que precisam ser mantidos lá não são apenas criminosos insanos. Eles são criminosos absolutamente fora deste universo maluco. Claro, você não saberia nada disso. Por que você? O governo provavelmente sacrificaria 1000 crianças antes de divulgar um único detalhe sobre o local para uma pessoa sem autorização suficiente. Mas você sabe, é assim que eles são. Antes de eu chegar, havia exatamente 32 confinados lá. Exceto por 2 que ainda estavam sendo perseguidos ativamente pelo submundo brasileiro e pela tundra russa, respectivamente, eram quase todos eles no mundo. Pelo menos, assumimos que eram todos eles. Não posso ter certeza de nada hoje em dia. Cada cela de contenção foi fortificada para o inferno, projetada especificamente para combater e conter o respectivo vazio que eles estavam segurando. Se eles conseguissem escapar, havia 8 drones armados com metralhadoras, lâminas, granadas e foguetes esperando por eles dentro de uma câmara maior. Se eles conseguissem romper isso, então 20 guardas em trajes mecanizados teriam que intervir. No entanto, todos entenderam a futilidade desse protocolo. Esses guardas estavam sendo massacrados em segundos, independentemente do vazio que enfrentassem. Talvez minutos se eles forem realmente habilidosos. Honestamente, não tenho certeza do motivo pelo qual qualquer um de nós, guardas regulares, está estacionado aqui. Burocracia, eu acho. Quem sabe o que o governo está pensando? Se a situação ficasse muito drástica, então havia realmente apenas uma contramedida viável. Um último recurso, por assim dizer. Os superiores teriam que chamar algo conhecido como Task Force Void Nova Hammer, ou TFVNH para abreviar. Nunca os vi em ação antes, nem sei muito sobre eles. Não que eu realmente queira. No entanto, se você já os testemunhou pessoalmente, isso deve significar que você está tendo um dia ruim, muito ruim. Então,
Por que estou divulgando todas essas informações superclassificadas que me matariam ou me jogariam no buraco mais profundo concebível pelo resto da minha curta vida? Bem, eu estimaria que há cerca de 90% de chance de eu morrer até o final de hoje. E mesmo que eu consiga sair desse fiasco, minha vida nunca mais será a mesma. Ah, tô nem aí, aqui vamos nós. Meu dia começou mais ou menos normal. Eu fazia parte da unidade de guarda de alguém chamado Jininger. Bem, esse era seu nome verdadeiro. Não invoca muito medo, é por isso que ele teve que chamá-lo de outra coisa. Como ele costumava ser um cirurgião psicótico ou algo assim, nós o apelidamos de cirurgião. Coisas realmente criativas, eu sei. Com 5'7", 171 centímetros, 135 libras, 61 quilogramas, todos fomos obrigados a memorizar suas estatísticas físicas. Ele não parece muito. No entanto, se você se encontrar na mesma sala com ele, e não importa o quão grande e duro você seja, você está sendo dissecado ou algo assim. O principal perigo que o cerca vem do fato de que ele parece ser capaz de se teletransportar à vontade. Em um segundo você estará olhando para seus olhos escuros e sem vida, e depois de uma piscada, ele desaparecerá em uma nuvem de névoa negra, apenas para acabar respirando em seu pescoço. Por esse motivo, deve haver pelo menos 10 pares de olhos em seu monitor o tempo todo. Não há maneira de contornar isso. Se ele não estiver sendo vigiado, ele escapará. Ele também é meio impossível de matar. Não importa quantas balas você enfia em sua cabeça ou lâminas em seu peito, o cara simplesmente não vai dar chance. E uma vez que ele pega um bisturi nas mãos, aí já era. Mas claro, ele é apenas um em 32 malucos que existem ali. E comparativamente falando, do lado mais manso desse lugar. Com isso dito, meu turno de guarda terminou sem nenhum incidente, coisas de rotina. Depois disso, fiz uma pausa no refeitório com meu amigo Sandu. Nossas conversas geralmente eram bem secas, mas pelo menos posso falar com o cara. É difícil se dar bem com qualquer um dos outros guardas. Eles são todos estranhos, de uma forma ou de outra. De qualquer forma, o almoço costumava ser a parte mais agradável de um dia de trabalho no abismo. O que eu não gostei foi o alarme estridente ensurdecedor, repetindo a voz automática explodindo a palavra BUIACH que soou bem quando eu estava prestes a tirar meu tire do micro-ondas. Pude ver o rosto de Sandu cair com a confusão. Você está brincando comigo. Ele murmurou. Eu só tinha experimentado uma pequena violação até aquele ponto, e era do cirurgião. Acho que nenhum de nós estava prestando atenção naquele dia. Ele chegou a cerca de 13 quilômetros da costa usando um barco roubado, acumulando uma contagem total de 145 corpos em seu rastro. Demorou 3 dias inteiros para recuperá-lo e mais 4 semanas para consertar todos os danos que ele havia causado à infraestrutura. Isso tudo foi apenas um prisioneiro. Se estivéssemos lidando com 3 ou mais, então nossos esforços combinados como guardas não teriam a menor chance. Houve apenas uma grande brecha na história do Chais, na qual 8 voids surgiram quase simultaneamente. Aparentemente, também foi a única vez que o TFVNH teve que intervir. Isso foi há cerca de 12 anos, muito antes de eu me tornar um guarda. O resultado disso? Não tenho folga suficiente para saber. Mas estou disposto a apostar que não foi nada divertido. Tivemos um procedimento de violação. Era um documento extenso, descrevendo exatamente o que deveríamos fazer e para onde deveríamos ir. Eu já li isso antes, e é um lixo. Baseia-se essencialmente na ideia de que somos bucha de canhão e que somos obrigados a fazer tudo o que pudermos para conter os prisioneiros. Se alguém realmente seguisse o procedimento, morreria instantaneamente. Bem, o que diabos devemos fazer? Alguém perguntou. Eles só deram de ombros em resposta. Exceto por Salson, claro. Eu odiava Salson. O cara parece acreditar que sua vida é um filme de ação e que ele é o protagonista invencível. Vocês são maricas ou o quê? Ele questionou irritantemente, com um sorriso estúpido estampado em seu rosto. Nós nunca tomamos nenhuma ação, vamos. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele pegou seu rifle e abriu a porta como um idiota que ele é.
Como o alarme estava tocando, mal podíamos ouvir o que acontecia lá fora nos corredores. Por esse motivo, todos nós ficamos bastante chocados ao ver Morgi parado do lado de fora. Imagine um cara andando por aí vestindo uma fantasia de cachorro suja, gigante e assustadora. Agora imagine que esse cara tendo 2,18 metros de altura, com uma voz ao mesmo tempo que profunda, intensa e imatura. Isso é Morgi. Eu podia ver a arrogância deixando o rosto de Salson no momento em que ele pôs os olhos na abominação em pessoa. Nós só o tínhamos visto através de uma tela antes. Ruf. Sempre odiei quando as pessoas tentavam imitar cachorros. Mas ouvir isso vindo de Morgi foi um pouco diferente e muito pior. Antes que Salson pudesse colocar o dedo no gatilho, sua cabeça foi transformada em polpa. Morgi começou a atacar outros guardas, esmagando membros sem esforço com suas patas enormes, entre aspas. Ele alternava entre correr em pé e engatinhar de 4, era bizarro. A última coisa que vi antes de sair correndo da sala de descanso foi Morgi forçando os agentes restantes e horrorizados a brincar de buscar com ele usando um braço perdido. Mas claro, não é como se eu tivesse conseguido escapar para algum lugar melhor. O lugar inteiro estava uma confusão. Os líderes do esquadrão estavam frenéticos, tentando reunir algum tipo de força de supressão. Eu não conseguia entender por que eles estavam tão delirantes. Nós guardas devemos ser durões? Devemos sim. Devido às nossas proezas de campo, fomos especificamente selecionados do grupo existente de agentes da CIA e militares para serem jogados neste lugar esquecido pela humanidade. Coloque-nos contra uma milícia do tráfico, terroristas etc., e nós os desmaiaremos. Mas com o que a gente não pode lidar, são com coisas que nem deveriam existir em primeiro lugar. Assistimos a características de criaturas e filmes de terror com a compreensão inerente de que estamos assistindo ficção. Um tipo de catarse visual para nosso fascínio inerente pelo escuro e sombrio. Não é para ser real, e não temos ideia de como agir quando o encontrarmos bem na frente de nossos rostos. Nem mesmo nós, os chamados agentes de elite. Como eu disse, não sei por que eles se preocuparam em manter guardas no abismo para começar. Esses eram os pensamentos que passavam pela minha cabeça enquanto eu disparava tiros pelos corredores infernais. A essa altura, tropecei em uma multidão de guardas olhando de soslaio por cima de alguns trilhos. Surpreendentemente, eles não pareciam nem um pouco preocupados. "O que diabos vocês estão olhando?" Eu perguntei para eles. Um guarda que reconheci como Fenton se virou. "Isso vai ser doentio." Ele sorriu, gesticulando para que eu olhasse para baixo. Eu nem sabia para onde estava indo, então não percebi que havia entrado logo acima da sala de musculação. Era um ginásio amplo, com uma abundância dos melhores equipamentos disponíveis. Mas havia um guarda que usava mais, Branko Petrovic, um sérvio americano onde o corpo superdimensionado dificilmente faz qualquer sentido. Eu juro, quando eu conheci o cara, ele não devia ter mais de 2 metros. Ele tem cerca de 8'2", 249 centímetros. Não tenho muita certeza de que tipo de experimentos bizarros eles fizeram com ele, mas com certeza exageraram. Apesar dos alarmes, ele estava no meio de uma sobrecarga pressionando o que parecia ser uma quantidade absurda de peso quando um dos vazios que escapou vagou para o chão da sala de musculação. Era Lucy, com 188 centímetros e 205 libras, 93 quilogramas. Como todos os outros prisioneiros, o cara era um completo mistério. Seu corpo quase não era comparável ao de um fisiculturista, exceto pelas centenas de cicatrizes retorcidas que decoravam sua pele. A parte mais desconcertante de sua estética era o fato de que ele só tinha metade do rosto. A outra metade consistia em seu crânio exposto, com algum tipo de corrente elétrica vermelha passando por seus ossos cranianos. Ele tinha a mesma corrente passando por suas mãos, o que lhe permitia eletrocutar selvagemente qualquer material orgânico que tocasse, transformando-o rapidamente em uma pilha de mingau preto e fumegante. Acho que meus colegas agentes não se incomodaram em ler sobre os prisioneiros que guardavam, porque Branco nunca teve chance. Não importava se você era superior à luz em termos de força. Um toque e você já era. A única maneira viável de derrubá-lo era usando armas de longo alcance.
Essa tarefa era mais fácil falar do que fazer. Branco grunhiu como o idiota que é, antes de pegar um prato de levantamento de peso olímpico e jogá-lo como um frisbee no luze. Ele acertou, aparentemente quebrando suas costelas. Mas não foi o suficiente para derrubá-lo. Assim que ele avançou, a luta foi decidida. Branco tentou atacá-lo, um erro tão horrível que todo o seu corpo começou a se contorcer quando sua pele entrou em contato com as pontas dos dedos de Luzi. A eletricidade se espalhou por seu corpo gigante, fazendo com que seus sinais vitais desligassem em segundos. Em nenhum momento, ele foi reduzido a uma massa amontoada de carne queimada no chão. Pude ver os respectivos rostos de meus colegas atordoados ao testemunharem o que provavelmente consideraram um resultado improvável. Idiotas, isso é o que eles eram. Mas, verdade seja dita, eu também fui um idiota por me preocupar em ficar. Não muito tempo depois, os sons de ossos quebrando e passos pesados começaram a emanar de uma passarela adjacente. Junto com o resto dos agentes, meu olhar se voltou para o que certamente seria outra ameaça iminente. A porta de metal trancada para o corredor foi repentinamente amassada do outro lado. Um grande maldito amassado, lembre-se. Bastou mais um golpe para derrubá-lo completamente de suas dobradiças. Com 6,6, 198 centímetros, 242 lbs, 110 kg e chegando em uma névoa de sangue, entranhas e membros estava o assassino estilo slasher flick coloquialmente conhecido como Wirehead. Em congruência com seu nome, toda a sua cabeça, com exceção de um único olho, estava envolta em arame farpado enferrujado. Ele usava uma jaqueta de couro velho e decrépita jeans, completo com um grande topete no topo, como um delinquente do ensino médio dos anos 80 ou qualquer outra coisa. A principal preocupação de todos era a arma em suas mãos, um grande bastão de ferro enrolado no mesmo arame farpado em sua cabeça. Se você não morresse com um impacto, improvável, a infecção subsequente certamente o pegaria. E não nos pergunte por que não tiramos sua arma quando contivemos. Nós fizemos. Mas de alguma forma, e ele o recuperou. Essas coisas realmente não podem ser evitadas. O que diabos está acontecendo? Eu pensei. Violações aconteceram, com certeza. Mas parecia que cada vazio tinha escapado de alguma forma. Como isso é possível? De qualquer forma, eu não podia me dar ao luxo de pensar profundamente nisso no momento. Quando Wirehead começou a derrubar os agentes mistificados em seu caminho, eu me vi acidentalmente fazendo contato visual com Luzi por baixo. Quase tive um ataque cardíaco quando comecei a abrir caminho pela multidão. Embora eu estivesse implicitamente certo do fato de que nenhum outro local dentro do abismo seria muito mais seguro, eu ainda estava sendo conduzido por minhas respostas de luta ou fuga, para longe da ameaça imediata. Foi meio engraçado. Eu tinha passado por tantas experiências de vida ou morte que minha reação à adrenalina correndo em minhas veias foi entorpecida. Bem, com certeza ficou revigorado hoje. Acho que não estava prestando atenção suficiente ao meu redor, porque bem quando estava prestes a subir uma escada, senti um braço enorme bater em meu peito, me derrubando no processo. Olhei para cima para ver outro guarda, a Cade olhando de soslaio para mim. Claro, eu estava feliz por não ser um dos vazios, mas Cade não era muito mais agradável. Por que você está correndo? Ele me lançou um sorriso presunçoso. Isso é uma violação, não é? Por que não fazemos nosso trabalho aqui e consertamos? Ah, dane-se. Eu cuspi nele, antes de tentar passar. Sem sorte. Ele me pegou pelo colarinho e me jogou contra a parede. Ele certamente tinha vantagem de peso. Ainda assim, eu não pratiquei combate corpo a corpo apenas para ser enganado por algum idiota. Eu bati meu cotovelo em seu pulso, o que conseguiu afrouxar seu aperto. Eu segui com uma joelhada no estômago e então tentei acertar seu pescoço. Mas então ele pegou meu pulso no meio do soco. Boas jogadas. Ele disse, em um tom detestavelmente sarcástico. Ele pegou a palma da mão e bateu no meu queixo, quase me fazendo desmaiar. Nesse ínterim, Wirehead estava se aproximando. Acho que teremos que retomar isso em outra ocasião, disse ele. Alguém tem que trabalhar por aqui.
Eu não tinha ideia do que ele estava pensando tentando enfrentar um dos vazios, mas não estava tentando ver seus delírios pessoalmente. Ainda com dor por causa do golpe com a palma da mão, levantei-me e comecei a correr mais uma vez, enquanto os sons da carnificina aumentavam ao meu redor. Mas havia uma questão gritante. Eu não tinha ideia de onde estava indo. As saídas certamente seriam bloqueadas por dentro. Temos algum tipo de sala segura? Eu refletir comigo mesmo. Não. Claro que não. Nós éramos totalmente dispensáveis. Eles esperavam 100% que lutássemos contra essas coisas de frente, mesmo que não houvesse chance de vitória do nosso lado. Só havia uma coisa que eu poderia fazer aqui. Sobreviva até que TFVNH apareça. Obviamente, isso não era nenhum tipo de alívio garantido, mas minhas opções eram poucas. No entanto, algo bastante surpreendente aconteceu. Em meio à cacofonia de ordens frenéticas de nossos superiores, uma voz familiar soou pelo meu rádio. Ei, Jason. Você vive? Era Sandu. Peguei meu rádio e isolei sua transmissão. Sim, cara, onde você está? Bom, você. Tive sorte e encontrei algo estranho. Isso pode nos salvar. Vamos. Obviamente, não havia muita informação lá. Mas era melhor do que correr sem rumo. Felizmente, o bloco C estava bem próximo, então consegui passar sem esbarrar em outro vazio. No entanto, quando cheguei lá, ainda estava caótico como sempre. Virei a cabeça, tentando localizar Sandu. Eu gritei no meu rádio, mas sua resposta foi abafada por tudo ao meu redor. Enquanto eu procurava, comecei a sentir uma pressão sinistra e desconcertante que me fazia sentir como se estivesse afundando no concreto abaixo de mim. Quase não tive que adivinhar a fonte. Foi Diaxe. 287 centímetros. Diaxe era comparável em aparência a algo que você veria no canto do seu quarto durante a paralisia do sono. Uma figura desajeitada e sem rosto vestindo uma túnica preta que balançava em movimentos inquietantes enquanto ele, ou ela, quem sabe, caminhava. Eu não tinha certeza de como ele realmente matava pessoas. Veja bem, assim que alguém chegasse a uma certa distância dele, congelaria no lugar e começaria a sangrar pelos olhos. E então, eles ficariam assim para sempre. Obviamente, isso não era algo que eu estava esperando. Ao olhar para frente, pude ver alguns guardas infelizes já sendo pegos em sua zona de morte. Na tentativa de evitar um destino semelhante, virei na direção oposta e comecei a correr. E então eu quase me cago. Parado a cerca de 3 metros de distância estava um Diad Nazi 518, 173 centímetros, 143 lbs, 65 kg. Seu nome basicamente dizia tudo. Um homem vestindo um uniforme sujo e esfarrapado, com uma máscara de gás rachada cobrindo seu rosto. Em uma mão, ele segurava sua lâmina que era inexplicavelmente inquebrável, não importa o que diabos tentássemos fazer com ela. Na outra, ele segurava uma mangueira de lança-chamas conectada a um tanque enorme em suas costas, que espalhava algum tipo de chama negra escaldante que supostamente causaria dor além da compreensão se você entrasse em contato com ela. Você poderia dizer que eu estava preso entre uma rocha e um lugar difícil aqui. A única outra saída era mergulhar na murada à minha frente, para uma massa de corpos se arrastando 15 metros abaixo. Antes de pensar em simplesmente fazer minhas orações, senti uma mão puxando minha manga pelo lado, causando-me outro ataque cardíaco. Mas desta vez, foram boas notícias. De uma vez. Olhei para ver Sandu colocando a cabeça para fora do que parecia ser algum tipo de porta escondida na parede. Vamos logo, caramba. Ele sussurrou, gritou, antes de me puxar para dentro. Ele fechou a porta atrás de si, mergulhando-nos na escuridão total. Que diabos é esse lugar? Eu perguntei, dificilmente esperando uma resposta detalhada. Sandu iluminou seu rosto usando a lanterna de seu telefone. Não poderia dizer a você. Mas é meio louco. Pude ouvir o nazista começando a disparar seu lança-chamas do corredor. De repente, me perguntei se o poder de Diaxe se aplicaria ou não a outros vazios. De qualquer forma, era melhor não estar tão perto deles, então segui Sandu. Ele me conduziu por algum tipo de corredor escondido.
A caminhada foi bastante longa, talvez cerca de 8 minutos, e finalmente me encontrei no que parecia ser algum tipo de sala de vigilância-controle. Ainda estava escuro, mas havia uma série de monitores emitindo luz suficiente para navegar confortavelmente. Mas aqui está a coisa estranha, o lugar parecia meio aleatório, sem chance de estar sendo usado pelos superiores. Os monitores estavam espalhados, conectados por uma confusão de fios a várias tomadas espalhadas pela sala. Também havia apenas uma cadeira. Eu acho que isso está além da explicação, eu disse. Ah, sério? Não me diga. Sandu respondeu, antes de apontar para os monitores. Que droga acabamos de encontrar? Aceitei a sugestão, deixando meus olhos vagarem pelas telas. O que eu vi teria sido normal em qualquer outro cenário. Cada monitor estava transmitindo uma seção diferente da prisão, todos exibindo a carnificina total que estava acontecendo do lado de fora. Os guardas estavam sendo despedaçados. Alguns tentaram lutar. A maioria estava correndo. Mas o que eles tinham em comum era o fato de que todos estavam sendo totalmente obliterados pelos vazios. Eu podia ver o cirurgião dando a alguém uma lobotomia forçada, sorrindo como o diabo ao fazê-lo. Ao mesmo tempo, Morgi estava mastigando uma cabeça decepada como um brinquedo. Mas então eu peguei algo interessante em uma tela abaixo. Eram Wirehead e Lucy se encarando. Foi quando uma revelação bastante óbvia me atingiu. Claro que os vazios não iriam apenas matar os guardas. Eles com certeza estavam se caçando também. Isso deveria ter sido aparente desde o início. Eu sorri, sentindo algum tipo de esperança obscura rastejando em meu sistema. Essa esperança só aumentou quando vi o nazista apagando totalmente Diaxia com uma onda implacável de chamas negras, com o último lutando para seguir em frente como resultado. Acho que esses bastardos podem ser feridos. Eu refletir comigo mesmo. Mas claro, minha esperança era meramente transitória. Eu não ia me enganar, mesmo que apenas um vazio fique de pé no final. Este lugar com certeza te dá arrepios, não é? Não pude discordar da avaliação de Sandu sobre a sala bizarra em que nos encontramos. Os monitores só iluminavam a área até certo ponto. No entanto, não podíamos ver nenhuma parede, o que significava que o local tinha que ser maior do que o que se podia ver, pouco ou muito. Não poderíamos saber, a menos que decidíssemos nos aventurar ainda mais na escuridão. Nenhum de nós tomou essa iniciativa, porém, se manteve em mistério. Ainda assim, não parecia que havia alguém lá conosco, então nos permitimos relaxar um pouco. Assumi o primeiro turno sentado, recostando-me na cadeira e focando no monitor que julguei mais interessante no momento. Wirehead versus Lucy. Para quem eu estava torcendo? Nenhum deles. No entanto, eu estava morbidamente ansioso para ver esses dois titãs horríveis se enfrentando. Entre nós, guardas, criamos um sistema de nível não oficial, classificando cada vazio respectivo em termos da ameaça estimada que representavam, comparando entre eles. As camadas ficaram assim: tornado, mais fraco; furacão, meio termo; terremoto, mais forte, isto é, perigo total, morte iminente; deu fora. Eles também foram divididos em subdivisões, tais como alta, baixa, média, etc. Com isso dito, Luz estava em torno de um alto tornado enquanto Wirehead era um médio furacão. Uma diferença gritante entre eles, mas não o suficiente para inviabilizar a vitória de Lucy. Quer fazer uma aposta? Perguntei a Sandu, meio brincando. Ele riu. Você sabe que minha sorte está amaldiçoada. Mas acho que se não sairmos daqui vivos, então minha dívida será nula de qualquer maneira. Lucy era mais um combatente defensivo, então não foi surpresa quando Wirehead iniciou o conflito. Ele girou seu bastão, ainda com restos de carne de guarda agarrados a ele, de forma quase zombeteira em Lucy. Ele era um delinquente, afinal. Lucy quase não reagiu, claro. Ele era assim mesmo. Em resposta, ele deu um passo à frente, a eletricidade passando por suas mãos e subindo até seus antebraços. Wirehead seguiu o exemplo,
desferindo um grande golpe na cabeça de Lucy, que ele conseguiu interceptar com um de seus antebraços. No entanto, os fios ainda perfuravam sua pele. Wirehead seguiu com uma cabeçada. Desta vez, acertou o lado da carne do rosto de Lucy, cortando-o horrivelmente. Mas, apesar de seus ferimentos aparentemente graves, ele permaneceu inabalável. Essa era a coisa sobre Lucy. Ele era incapaz de sentir qualquer dor. Como eu disse, suas origens exatas permaneciam um mistério, mas a única coisa que sabíamos sobre ele com certeza era o fato de que ele vinha de algum tipo de clã antigo residente no Círculo Polar Ártico. Na verdade, ele foi o único sobrevivente de um incidente que dizimou sua aldeia e estava faminto por vingança contra a força desconhecida que o fez. Depois de receber a cabeçada, Lucy agora estava no alcance do ataque. Ele formou seus dedos em forma de flecha e os dirigiu para o plexo solar de Wirehead, antes de eletrocutar suas entranhas. Wirehead tremeu de dor enquanto balançava o bastão em uma fúria frenética, quase demolindo a caixa torácica de Lucy. Nenhuma reação dele, no entanto. Em vez disso, ele pegou a outra mão e envolveu o pescoço de Wirehead. Qualquer pessoa normal teria sucumbido aos choques elétricos de Lucy após alguns segundos. Mas é claro que Wirehead não era uma pessoa normal. Apesar do sangue escorrendo do ferimento no peito e da pele do pescoço começando a borbulhar, ele pegou Lucy pelo torso e o jogou contra a grade de aço. Ele quebrou mesmo as costas. Mesmo sem som, o áudio mental de uma espinha quebrando reverberou em minha mente. Sem surpresa, Lucy não piscou. Wirehead partiu para matar, jogando o corpo de Lucy no chão antes de esmagá-lo até que se parecesse com nada mais do que uma massa de polpa sangrenta e ossos quebrados. Mas de alguma forma ele ainda estava vivo. Entre a pilha horrível, pude ver um piscar de olhos. Depois que Wirehead se esgotou de seu swing implacável, Lucy aproveitou a chance. Usando seu único braço que não havia sido quebrado em pedaços, ele se arrastou e agarrou Wirehead pelo pé, antes de se escalar até o pescoço. Uma vez lá, ele perfurou o punho na testa de Wirehead, destruindo totalmente sua própria mão no processo. No final, valeu o sacrifício. Ele foi capaz de eletrocutar o cérebro de Wirehead, finalmente fazendo com que o gigante caísse. Então, será que ele ganhou? Disse Sandu. Eu tinha minhas próprias reservas em chamar a performance de Lucy de vitória. No final, todos os seus membros e sua coluna foram quebrados, e nem 1 centímetro de seu corpo não estava hospedando uma série de cortes profundos. O lado bom de seu rosto também foi lascado até o crânio, deixando apenas o olho e metade do nariz intactos. E ele não se moveu com uma pitada de desespero ou preocupação, rastejando calmamente para longe da cena usando sua única mão mutilada. Eu ainda podia ver a corrente fluindo por ele também, um sinal revelador de que ele estava pronto para começar outra luta. Legal, vitória de retorno, disse Sandu. Eu não o vejo indo longe, no entanto. Não como um tornado Tier 5, mas nós inventamos toda essa droga. Não que isso signifique alguma coisa. Eu respondi. Verdade seja dita, quase torci para a Lucy no finalzinho. Algo sobre sua resiliência ressoou em mim, por mais bizarro que possa parecer. Examinei o resto dos monitores. Enquanto Wirehead e Lucy estavam se enfrentando, um Jihad nazi queimou Diaxe até ficar crocante. Em outro monitor, morgi brincando com um cadáver do vazio que reconheci como Death Shadow. Ele escolheu seu próprio nome, 3 para baixo. Eu murmurei para mim mesmo. Dane-se, temos um grande problema chegando. Sandu anunciou. Segui seus olhos até um monitor próximo ao fundo da sala. Ele estava certo. Este ia ser bom. De pé em lados opostos da cozinha estavam trincheira, 190 centímetros, 330 lbs e 150 kg. Senju, 177 centímetros, 148 lbs, 67 kg. Trent era uma entidade silenciosa vestida inteiramente com roupas de mergulho de alto mar de aparência antiga, exceto pela cabeça, que permanecia sem capacete. No entanto, você não poderia ter um vislumbre de seu rosto independentemente. Isso se devia ao fato de que suas feições estavam completamente distorcidas, tanto que,
se você tentasse se concentrar nos detalhes, tudo o que conseguiria era uma terrível enxaqueca. Além disso, ele era invisível pessoalmente. Deixe-me explicar, se ele estivesse bem na sua frente, você não conseguiria vê-lo. A única maneira de observá-lo era através de meios secundários, câmeras, espelhos, etc., o que o tornava ainda mais perigoso. Em relação a como ele matou pessoas, foi por força bruta usando sua força monstruosa ou por sua aura da morte, como nós, guardas, a apelidamos. Semelhante à zona de Diaxé, uma vez que você estivesse próximo dele, sentiria uma quantidade astronômica de pressão e seria esmagado no local, comparável ao que sentiria estando no fundo do oceano. Mas isso é apenas se Trent quiser. Às vezes, ele desliga a aura e simplesmente arranca a cabeça de alguém com um soco. Por esse motivo, ele estava no nível meio tsunami. Quanto a Senju, ele era basicamente um artista marcial psicótico possuído por um demônio com níveis sobrenaturais de velocidade, força e agilidade. Ele aparentemente treinou no estilo Wright, ou a técnica além da compreensão humana, seja lá o que diabos isso deveria significar. Quando ele fica sério, seus olhos vão rolar para trás de sua cabeça e veias negras vão começar a aparecer debaixo de sua pele. Nesse ponto, ele estará se movendo tão rápido que seus movimentos se tornarão impossíveis de acompanhar visualmente, e um único soco dele será suficiente para vaporizar completamente uma cabeça humana. Mas, com toda honestidade, ele é um dos vazios menos maliciosos do grupo. Se você for fraco, como nós, guardas, ele não vai nem olhar para você, desde que você fique fora do caminho dele. A única coisa que ele realmente procura são adversários fortes para lutar. Mas, quando ele não consegue encontrar um, ele começa a ficar impaciente. E aí surgem problemas. Nós o identificamos como um baixo tsunami. Senju consegue ver Trent? Sandu perguntou. Eu acho que sim. Eu respondi. Valeu a pena fazer a pergunta, mas eu não ficaria surpreso se a aura de invisibilidade de Trent simplesmente não funcionasse nele. Esse parecia ser o caso, já que Senju decidiu atacar primeiro. Ele avançou a uma velocidade insondável, direcionando o que deve ter sido centenas de ataques sucessivos em Trent. No entanto, nenhum deles perturbou o mergulhador obscuro. Eu podia ver os lábios de Senju se curvando em um sorriso psicótico com o fato. Certamente encontrou o que procurava. O chão abaixo dele rachou quando seus olhos ficaram brancos e suas veias grotescas começaram a inchar. Se não podíamos ver seus golpes antes, era impossível agora. Ele correu para a frente, desencadeando um turbilhão de socos, cotoveladas e chutes relâmpagos contra Trent. Isso continuou por cerca de 5 segundos antes de ele ser parado em seu caminho. Trent o agarrou pela garganta, ainda não parecendo pior pelo desgaste no processo. Pude ver Senju murmurar algo como "que droga é essa" antes de ser jogado em uma geladeira de metal. Certamente parecia que Trent era um tanque demais para ele lidar. Mesmo assim, Senju se levantou e quebrou o ombro no lugar enquanto o sangue escorria de sua boca. E então ele pareceu soltar um grito. Desgraçado louco, pensei comigo mesmo. O que diabos era preciso para alguém se tornar assim? Nesse ponto, ele aparentemente desistiu totalmente da técnica. Em vez disso, ele pegou um punhado de facas de cozinha e começou a jogá-las em Trent. Enquanto nenhum deles perfurou o traje, um deles conseguiu enfiar sua cabeça distorcida, o que evidentemente causou algum dano. Trent se encolheu, antes de pegar a faca e jogá-la de volta em Senju, que por sua vez a pegou sem esforço. Nesse ponto, ele estava uivando no que presumi ser algum tipo de júbilo sadomasoquista lascado. Ele havia encontrado o ponto fraco. Senju correu de volta para Trent, faca na mão, antes de cortar seu rosto. Jorros de sangue azul escuro vicioso mancharam o chão da cozinha, junto com o próprio rosto de Senju. Logo, a faca quebrou e Trent deu um soco desesperado na têmpora de Senju. Ele conseguiu bloqueá-lo com o antebraço, embora eu pudesse ver seus ossos quebrando com o impacto. Ele saltou para trás enquanto seu braço pendia flácido ao seu lado, desviando de um ceifador de acompanhamento. Ao longo de tudo, um sorriso permaneceu estampado em seu rosto. Suas veias estavam tão inchadas que achei difícil acreditar que não iriam explodir completamente.
Com um braço, Senju ergueu uma mesa de metal e a balançou na lateral da cabeça de Trent, quase arrancando-a no processo. Ele não perdeu tempo, pegando uma grande frigideira e atacando seu oponente incapacitado, derrubando os dois no processo. Ele então se posicionou em cima do corpo de Trent, batendo furiosamente a panela em seu rosto. Artes marciais em... Eu pude ouvir Sandu murmurar. Depois de uns 250 golpes, a panela quebrou. No chão. A cabeça de Trent havia sido obliterada nada menos que 50 golpes antes. Senju jogou a sucata de lado e olhou para o teto, presumivelmente gritando com os pulmões doloridos em puro prazer combativo. Bem, e me parece que nosso sistema de níveis significa tô nem aí pra nada. Eu ri. Apesar da cena mórbida que se desenrolava à nossa frente, Sandu riu comigo. Estávamos no ponto em que o absoluto absurdo e perigo da situação começava a desaparecer de nossos sentidos. Inferno. Suponho que estávamos nos divertindo. Continuamos observando enquanto Senju se levantava e tropeçava, evidentemente desorientado por seus ferimentos e ataques sucessivos de euforia de raiva induzida pelo espírito de luta. Ele deu cerca de 4 passos antes de sua cabeça explodir, levando nós dois a assistir por um bom tempo. Outra figura entrou no quadro, a quem reconhecemos como Satan Bot, 211 cm, 535 lbs, 243 kg. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao vê-lo, de alguma forma me trazendo de volta à realidade. Apesar de seu nome cômico, Satan Bot tinha que ser um dos vazios mais assustadores que existiam. Eu só não conseguia entender o que ele deveria ser. Seu corpo parecia ser robótico, mas se movia de maneira muito fluida até mesmo para o androide mais sofisticado. Como carne metálica legítima. Era honestamente enlouquecedor de se olhar. Além disso, ele literalmente se parecia com o próprio diabo. Pele escamosa preto-avermelhada, concha metálica, uma boca cheia de dentes expostos, como navalhas, olhos vermelhos retangulares e oblíquos, um par de grandes asas mecânicas e uma longa cauda terminando em algo que se assemelhava a uma lança de 3 pontas. Por alguma razão, ele também tinha um lançador de foguetes em cima do ombro direito e uma metralhadora Gatling conectada à mão esquerda. Não eram modificações mecânicas. Eles estavam literalmente conectados ao seu corpo. Ele foi unanimemente considerado um dos vazios mais perigosos que residem no abismo, classificado como um terremoto de alta intensidade. Mesmo que Senju estivesse com força total, ele não teria chance. Merda, Sandu comentou. Eu esperava que ele não escapasse. Bem, e não vamos nos preocupar com ele por enquanto. Eu disse, voltando minha atenção para outro monitor. O que meus olhos pousaram em seguida foi um massacre total. Sentado no topo de uma pilha de corpos de guarda, que deve ter eclipsado 6 pés, estava Ugurai, também conhecido como The Brutal Bishop, 189 cm, 200 lbs, 91 kg. Como seu nome indica, ele estava vestido com uma roupa tradicional do vigário sacerdote. A única diferença era o fato de que a cruz que ele usava no pescoço era feita de lâminas. O próprio homem tinha longos cabelos negros e cerca de 14 bolsas sob os 2 olhos azuis mortos. Não ficou claro para nós quais eram suas verdadeiras motivações. Não é como se ele realmente seguisse as regras de qualquer religião na Terra, apesar de sua roupa. Ele apenas fez longos discursos sobre o pecado do natalismo e a futilidade da existência, e como para alcançar um estado de santidade, devemos primeiro alcançar um estado limpo. Basicamente, ele queria matar todos os seres sencientes da Terra e depois a si mesmo. Ele também não era só conversa. Ele certamente era forte. Nós o classificamos como um furacão baixo. Depois de rezar para qualquer divindade que ele adorava em cima de sua pilha de cadáveres, ele deslizou e começou a perseguir os corredores por mais algumas vítimas para cumprir seu objetivo, sagrado, entre aspas. Quem ele encontrou em seguida não poderia ter sido mais perfeito. Kael Silva, também conhecido como policial vampiro, 175 cm, 176 libras, 80 kg. Kael era bastante interessante, sendo que ele era um dos vazios mais cooperativos. Na verdade, ele foi o único prisioneiro que se entregou voluntariamente.
Sua história de fundo também era interessante das poucas que realmente conhecíamos. Ele costumava ser um policial brasileiro prolífico e impiedoso que patrulhava as partes mais perigosas do Rio. Tanto que ele ganhou uma reputação entre o submundo do crime como o ceifador. Mas, ele ainda era apenas humano. Durante uma missão fatídica, toda a sua unidade foi massacrada durante um ataque de emboscada por cerca de uma dúzia de gangues distintas que estavam todas unidas sob o mesmo objetivo de derrubá-lo. Ele foi o único sobrevivente, mas foi capturado no processo. Depois de ser brutalmente torturado em um depósito por cerca de 5 horas, as luzes se apagaram repentinamente. Durante esse período de escuridão, os únicos sons que entravam em seus ouvidos eram os da carnificina. Cada membro da gangue estava sendo obliterado por alguma força desconhecida. No final do banho de sangue, ele podia ouvir passos se aproximando lentamente dele, antes que uma voz profunda e rouca sussurrasse algo em seu ouvido que dizia: existe potencial em você. Permita-me conceder-lhe uma oportunidade. Ele sentiu uma dor aguda atingir seu pescoço antes que a entidade oculta falasse com ele novamente. Cumpra seu dever. E então ele desmaiou. Quando ele acordou, ele se viu em sua cama, com todas as feridas de sua sessão de tortura quase curadas. Todas as feridas esperam por uma marca de mordida em seu pescoço. Sua aparência também mudou drasticamente. Pele pálida, olhos escuros e presas. Ele tinha ouvido falar sobre as histórias, mas mal conseguia compreender que ele próprio havia se tornado um. Embora não aguentasse mais ficar exposto ao sol, ele se encontrou com força e regeneração sobre-humanas, que usou para brutalizar criminosos à noite como vigilante. No entanto, não demorou muito para ele ir longe demais. Uma noite, ele entrou em frenesi, invadindo a casa de um suposto estuprador e matando todos lá dentro. Todos, incluindo a mãe e a filha inocentes do estuprador. Sua determinação em relação à justiça nunca vacilou, permanecendo forte, não importa o que ele passou. Por isso, dificilmente poderia viver com a culpa na consciência, e caminhou até a delegacia onde trabalhava, se entregando aos ex-colegas que todos pensavam que ele estava morto. Claro, a notícia se espalhou rapidamente. Foi quando a CIA interveio e o transferiu para o Chas. Ele não ofereceu resistência. Na verdade, ele considerava o Chas. Considerava um lugar ao qual ele pertencia 100%. É seguro dizer que ele era um caso bastante bizarro. Ainda o colocamos em um baixo furacão, igual ao Hugo. No monitor, eu podia ver os lábios de Kael se movendo. Querendo ouvir o que ele tinha a dizer, comecei a olhar em volta para ver se conseguia algum áudio. Não demorei muito para encontrar o painel de controle de volume, localizado logo abaixo da mesa do meio. Felizmente, quem criou esse lugar estranho tomou a liberdade de rotular cada suíte com seu respectivo monitor. Eu aumentei o volume bem no meio do discurso de Kael. Escória perigosa. Vou ter que me livrar de todos vocês antes que seja tarde demais. O rosto de Hugo permaneceu inexpressivo. Escória, uma descrição adequada dos que residem neste lugar. Mas entendo que você também é um homem cheio de pecados imperdoáveis. Não vou tratá-lo de maneira diferente, ele respondeu. Kael riu. Não esperaria que você não o fizesse, ele assumiu uma postura de luta provocativa. Vamos, inglês. Vamos resolver isso. Hugo colocou a mão em sua cruz de lâmina, antes de murmurar outra oração para si mesmo. Ele olhou para Kael, seus olhos agora de um carmesim profundo. As atrocidades que cometo são apenas na busca da santidade final. Espero que você possa entender isso. Kael sorriu. Sim. Entendo. Pessoas loucas são loucas. Ao terminar a frase, ele avançou rapidamente, afundando suas presas no pescoço de Hugo. Por sua vez, Hugo agarrou a cabeça de Kael e torceu, quebrando seu pescoço da maneira mais horrível possível, antes de mergulhar o punho em seu peito. Pela primeira vez, Hugo fez uma careta. O que há de errado com seu coração? Ele perguntou, antes de retrair a mão, revelando marcas de queimaduras graves. Kael virou a cabeça de volta no lugar antes de lançar um sorriso sangrento para Hugo. Eu não poderia te dizer, amigo.
Eles trocaram golpes por mais alguns minutos, esmurrando um ao outro até o esquecimento. Enquanto Kael certamente era mais habilidoso e tinha mais ferramentas entre aspas à sua disposição, Hugo possuía mais poder bruto. Eventualmente, chegou a um impasse. Kael sofreu mais de 20 ferimentos fatais, forçando suas habilidades de regeneração ao limite. Hugo estava sangrando todo, teve cerca de 6 fraturas ósseas, um olho arrancado e uma orelha arrancada. Você é chato demais, né? Kael disse asperamente. Hugo se curvou, tossindo um bocado de sangue. Da mesma maneira. Nesse ínterim, o confronto atraiu uma audiência. Vindo de um corredor de interseção estava Infernal Gladiator, 200 centímetros, 285 lbs, 129 kg. Ele era um furacão. Imagine um zumbi extremamente lustroso que estava queimando perpetuamente, vestido com roupas antigas de gladiador. Era ele. Em uma de suas mãos, ele segurava uma gigantesca espada flamejante. Na outra, ele segurava 2 coleiras, ambas segurando os respectivos vazios no pescoço, rastejando a seus pés como se fossem cachorros das trevas. Um deles era de Frick, 208 centímetros, 253 lbs, 115 kg, um monstro humanoide curvado com olhos estranhos e cintilantes e um sorriso que envolvia toda a sua cabeça. O outro era de Human e Centipede, 193 centímetros, altura em pé, 372 lbs, 169 kg, uma criatura parecida com uma centopeia que tinha um rosto vagamente humano coberto por 6 olhos, com um focinho de ferro obscurecendo a boca área. Ele rastejou em 10 braços colossais e cheios de veias. Ambos eram do nível meio tornado. Não incrivelmente poderoso. Eles eram apenas bestas simples e agressivas que não possuíam nada além de sede de sangue primordial e força comparável a 3 ursos selvagens juntos. Por essa razão, eles foram facilmente convertidos em armas descartáveis pelo gladiador muito mais forte e inteligente. Droga! Kael disse ao ver o trio. Isso é muito nojento. Abominações sangrentas, acrescentou Hugo. Nada além de criaturas que mancham esta terra. Ambos se entreolharam e assentiram, um sentimento explícito de compreensão mútua entre eles. Suponho que alguns dos vazios se unindo deveriam ter sido inevitáveis. Caramba, isso está esquentando. Eu disse, virando-me para Sandu. Ele não respondeu a princípio, em vez disso, parecia estar tentando se concentrar em algo que não era a tela. Qual é o problema? Perguntei a ele. Eu acho, ou pode haver mais alguém aqui. Não se vire. Apenas continue assistindo. Finja que não ouviu. Ele respondeu, quase em um sussurro. Não é como se eu tivesse que fingir. Ouvir o quê? Eu refletir para mim mesmo. No entanto, eu nunca Sandu mais sério. Voltei minha atenção para os monitores, enquanto forçava meus ouvidos a ficarem alertas. Cerca de 10 segundos depois, eu ouvi. Com certeza ficou macio. Não fiquei surpreso por não ter notado isso até aquele momento. Em algum lugar na escuridão atrás de nós, alguém estava definitivamente tentando conter uma risada,